Paz do Senhor, irmãos. Pai, tudo bem? Glória a Deus. Quero pedir aqui uns irmãos que me ajudem aí, pastor Josué. Podia ficar com o microfone ali, a pastora Patrícia outro ali. Se os 4 sentarem aqui para me ajudar, que nós vamos ler uns textos da Bíblia hoje. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Aproveitar que é estudo da Bíblia, né? Os nossos irmãos aí que são bons de ler a Bíblia, por favor, me ajude um pouco aqui, tá certo? Eu quero meditar um pouco com os irmãos. Esta Bíblia que está em minhas mãos aqui, esse projeto que está em minhas mãos aqui, que eu vou utilizá-lo aqui hoje no meu esboço de hoje. Isso aqui é parte de um projeto que eu estou escrevendo, é uma Bíblia de estudo, é o 3º volume da Bíblia de estudo, que já está, bem dizer, pronta. Nós pretendemos lançar esse projeto logo em breve. Isso aqui tem mais de 20 mil tópicos da Bíblia para você poder estudar a Bíblia, tá bom? É um projeto muito bacana para quem gosta de estudar a Bíblia. Não está lançado e não está disponível, mas logo logo vai estar disponível. A concordância bíblica exaustiva Joshua, falando para os irmãos devem ter acompanhado, não sei se os irmãos já viram nas redes sociais aí. Nós estamos lançando uma edição agora nesse final de ano. Essa concordância bíblica que eu lancei com o pastor Silas Malafaia em 2012 está esgotada no mercado, não tem? E quem tem uma concordância para vender, chega a vender por R$ 1.500 a concordância bíblica, um valor absurdo. Mas nós estamos lançando agora nesse final de ano uma edição limitada, e vai estar disponível aí na internet, pelas redes sociais. Se você compra e adquire, chega na sua casa. Porém, esse projeto, Joshua, aqui, que é uma Bíblia de estudo, nós queremos lançá-la em breve, tá bom? E eu vou utilizar ela aqui para poder pegar algumas coisas aqui, que eu vou falar um pouco sobre milagres hoje. Queria pedir você que fique de pé, por favor, por gentileza. Estou apenas falando com os irmãos aqui, que às vezes os irmãos estão vendo eu com esse livro aqui e falam: que livro é esse, hein? Esse livro branco aqui, você não acha para comprar não tem ele para comprar ainda não, mas logo logo vai estar disponível, eu creio, em nome de Jesus. Você profetiza sobre a minha vida, não? Amém? Vamos disponibilizar em nome de Jesus logo logo esse projeto para que os irmãos possam adquirir. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, e nós vamos falar um pouco hoje, queridos, sobre a essência da igreja, algumas coisas que nós precisamos ser como igreja, tá bom? João, eu vou liberar você para você poder pegar a Bíblia, fica tranquilo ali, tá bom, João? Hoje eu queria que você tocasse aqui, mas eu vou deixar você ficar lendo ali um pouquinho, tá bom? Daqui a pouco você volta para cá, tá bom? Aí eu vou deixar você, pode pegar a Bíblia ali para você poder me ajudar a acompanhar nos estudos ali. Se você puder pegar o microfone ali, João, você me ajuda lendo ali, tá bom? Pode ser? Me ajuda ali, aí depois daqui a pouco você volta para cá, tá bom? Vamos estudar um pouco a Bíblia hoje aqui. Eu quero pedir nossos músicos e você aí, sonoplasta, pega a Bíblia na mão, por favor, todos. Eu quero que você arruma. Sonoplasta tem Bíblia? Tem? Todos têm Bíblia aí? Tem? Amém? Todos têm Bíblia na mão, queridos? Amém? Importante você ter uma Bíblia para você poder estudar, é muito bom. Se você não tiver uma Bíblia, fala comigo que eu vou providenciar uma para você, tá bom? Eu vou arrumar uma para você, ok? Eu quero te convidar para ler a palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios, por gentileza. Pegue a tua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios, nós vamos ler o capítulo de número 12. Capítulo de número 12 de 1 Coríntios. Eu quero, se possível, deixa o microfone na mão de cada um aí, tá bom? Se possível, cada um segura o microfone aí, uns 3, 4 aí, que aí eu vou falando os textos aqui, você fica preparado aí para você me ajudar na leitura, tá bom? Irmão Bruno aí, se de repente, dá um microfone para o irmão Bruno aí também. É Bruno? Bruno, né? Bruno, dá um microfone para o Bruno aí também, Sandra, por favor, para que ele possa me ajudar também aqui na leitura da Bíblia, aqui nos tópicos, tá bom? Por favor. Quando eu falar, eu vou falar alguns textos, você já deixa pronto aí, quando eu falar, você me ajuda na leitura, tá bom? Queridos, 1 Coríntios capítulo 12, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Você que está em casa também aí, não sei se foi divulgado já no nosso canal, eu não coloquei ainda. Se alguém puder colocar no grupo lá o culto, é importante alguém colocar. Acho que eu não coloquei ainda, mas se puder colocar, por favor, coloque, tá bom? Os microfones aqui, tá bom? Por favor, ligue eles, por gentileza. Diz assim o versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais... Olha o que diz a Bíblia, querido. Nós temos que entender a Bíblia, tá bom? Não quero... Cadê a Bíblia do sonoplasta aí? Pega a Bíblia, todo mundo com a Bíblia na mão, vamos lá. Não quero que sejais ignorantes. Olha a Bíblia. Não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levado aos ídolos
mudos, conforme éreis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de dons e diversidade de ministérios. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Observa que a Bíblia fala aqui de dons, de ministérios e de operações. Outro dia vamos entrar nesses três pontos aqui, tá bom? Mas hoje eu quero pegar outra coisa aqui. Mas entenda isso, queridos, tá bom? Você que está na igreja, você precisa ficar atento a essas coisas. O que eu preciso? Eu preciso ter o dom, eu preciso ter o ministério, mas também preciso operar nele. Só o dom sem eu ter o ministério não funciona. Se eu ter o ministério sem ter o dom, é algo que alguém me deu, você vai ter esse ministério, mas não tem o dom, não adianta. Mas se eu tiver o dom, o ministério, e eu tenho que operar, amém, queridos? Eu tenho que operar naquilo que Deus me deu. Está vendo aí a Bíblia explicando para nós? Diz o texto, versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, olha que lindo isso, querido, a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo, olha que lindo isso aqui, que é repartindo particularmente a cada um como, o que diz a Bíblia aí? Como que? Como quer. Uau, olha que linda a Bíblia, querido. Ou seja, o Espírito sai repartindo a cada um conforme aquele que eu quero. Entenda isso, querido, está vendo isso aí? Conforme o que eu quero. Está entendendo isso? Eu quero. Eu quero te perguntar antes dessa oração, qual é o dom que você quer? Qual desses você quer? A Bíblia diz aqui que ele reparte conforme o que eu quero. Queridos, eu vou dar a primeira instrução, você está de pé ainda, mas é porque nós vamos orar agora, tá bom? Abra lá a sua Bíblia em 1 Pedro, por gentileza, por favor. Vamos lá para o livro de Pedro. Eu falei primeiro, mas é segundo. Segundo livro de Pedro. Eu quero apenas ler para você aqui, a partir do versículo 8, diz assim, está falando sobre algumas coisas que o crente tem que ter, tá bom? Está falando aqui algumas coisas que você tem que ter. Você tem que ter a virtude, tem a fé, tem que ter a temperança, tem que ter uma série de coisas importantes aqui. Aí ele fala o seguinte, ó: porque se em vós houver abundante essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas, aquele quem? Crente, que não tem essas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Está entendendo, queridos? Porque nunca jamais tropeçareis. Olha só, querido, eu devo procurar fazer mais
afirme a minha vocação e a minha eleição. Tá ok? Então eu queria que você, nesse começo agora de culto, nós vamos fazer uma oração. Eu quero convidar a pastora Patrícia para vir orar aqui. E eu queria que Deus nos desse, querido, essa graça de desejar algum dom espiritual, para que você possa ser operoso na casa do Senhor. Amém? Ela vai fazer uma oração aqui, pedindo ao Senhor que derrama sobre nós dons espirituais. Agora, escute isso aqui, queridos. Se eu pegar aqui uma salva, ou uma bandeja, ou uma bacia, vamos colocar aqui, cheia de frutas, colocar nela maçãs, colocar nela peras, colocar nela uvas, colocar nela abacate, vou colocar um monte de frutas aqui deliciosas, né? Pinha e outras coisas chiques. E eu saí aqui na frente dos irmãos, passando essa cesta aqui, e eu vou passando aqui, e vou passando, e às vezes você olha, tem tanta coisa bonita, tanta coisa legal, mas eu não desejo nada, eu não peço. Me dá, pastor Oséias, uma dessa? Eu quero. Pastor, eu quero uma dessa. Querido, assim é nós diante de Deus. A gente às vezes acha tão lindo alguém operar milagres, acha tão lindo alguém fazer as coisas, mas eu não quero, eu não desejo às vezes. Eu fico aguardando que Deus baixa do céu um anjo, vem aqui e fala: meu servo, toma, recebe. Não, querido, deseje. E eu quero nesse momento que a pastora Patrícia coloque esta oração, que nós tenhamos desejo pelos dons espirituais de Deus. Amém, queridos? Eu queria que você deseja isso nessa noite. Por favor, querido, escute isso. Deseje algo espiritual de Deus nesta noite. O Espírito de Deus está aqui e Ele está te perguntando: qual é o dom que você quer que eu te dê nessa noite? Amém? Aleluia, Jesus. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, a Tua palavra foi lida, Senhor, e nós sabemos que a Tua palavra é fiel e é verdadeira, Senhor. Pai, nós sabemos que nós precisamos, Senhor, do Espírito Santo, porque Cristo, quando subiu, disse: vou deixar-vos o Consolador. Pai, é uma virtude de que nós carecemos, Senhor, é poder de que nós precisamos, Pai, é dons espirituais, Senhor, de que nós precisamos, Pai, é o fruto do Espírito Santo de que nós precisamos, Pai. Pai, sem esse fruto, sem essa presença do Espírito Santo, Senhor, a nossa vida não muda, Deus, não é transformada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, venha visitar as nossas vidas, a minha vida, venha nos dar vontade de sermos transformados, vontade de termos dons espirituais para edificar a Tua igreja, para abençoar a Tua igreja, para confortar o Teu povo, para exortar. A Tua palavra diz, Senhor, e nós precisamos ter esses instrumentos especiais nas nossas vidas, Pai. Não temos que ser, Senhor, Pai querido, parados na mesmice, não. Temos que ser transformados, Senhor, de dia em dia, moldados de dia em dia, Senhor. Pai, concede-nos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, os dons espirituais. O Senhor conhece aquele que precisa, aquele que carece, aquele que tem pedido, aquele que tem desejado, almejado dom espiritual, Pai. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, venha atender a Tua igreja e nos ornar, Senhor, Pai, com os dons espirituais, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada a cada dia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. Vai pensando aí, qual dom você quer? Pastor, é assim? É, você deseja o que você desejar. Bom, Deus pode ter algo específico para dar para você. Ele tem algo que já tem comunicado ao seu coração, tá bom? Algumas coisas Ele já tem falado, Ele tem instruído você às vezes, e você já tem sentido vontade de algumas coisas, né? Sei lá, às vezes tem gente que vê alguém pregando: Senhor, eu quero pregar assim. Ou às vezes você vê alguém com a palavra de sabedoria: Senhor, eu quero ter sabedoria. Ou às vezes você vê alguém orando e Deus curando: Senhor, eu quero ter isso, né? Às vezes nós não tínhamos isso, lembra disso? Eu me lembro que alguns pregadores, eu me lembro lá na minha igreja em Cristalina, eu ficava sentado no banco lá, eu tinha 8, 9 anos de idade, pastor Josué, e quando eu vi um pregador pregar, eu queria ser pregador, eu queria falar de Jesus.
né? Eu queria pregar a palavra de Deus. Está entendendo? Então nós temos que ter esta vontade, desejar, querer. Está entendendo? Querer. Essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. E nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12 que nós não podemos ser... O que é a palavra aqui? Ignorante. Às vezes a palavra é usada de forma não correta, ignorante. Ou que ignorância, gente. Às vezes não é isso, querido. A palavra aqui é dizendo estar em trevas em relação a algo. E às vezes não é em trevas do pecado, não. É você estar na escuridão e não conseguir ver. Eu vou te dar um exemplo do que é a ignorância no sentido grego dessa palavra. Se eu pegar aqui e apagar todas as luzes, será que, apesar que tem a claridade de fora, mas se você estiver no ambiente escuro, vai conseguir identificar outra pessoa? Será que você consegue ver outra pessoa? Você consegue ver? Não. Por mais que você sabe quem é, por mais que você sabe o nome dela, mas se você não consegue enxergar, escuta isso aqui, querido. Se você não consegue enxergar, você não consegue o quê? Discernir. Se você não consegue discernir, você não tem a condição de dar o nome, não tem a condição de identificar. Assim é na Bíblia. Às vezes eu até sei, eu até tenho conhecimento, mas se aquilo não está clarificado para mim, eu me torno ignorante em relação àquilo. E o apóstolo Paulo está mandando para ele, não quero, com relação aos dons espirituais, que nos tornemos ignorantes. Não, nós temos que ter a clareza do que é isso, querido. Amém? E ele começa falando aqui que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios e há diversidade de operações. Eu quero profetizar nesta igreja em nome de Jesus. Nós teremos pessoas que serão capacitadas com dons espirituais. Você vai receber dons espirituais. Amém, queridos? Dons espirituais estão sendo derramados sobre as nossas vidas e nós teremos habilidade, capacidade para operar sobre um dom. O que é um dom, querido? Bem, um dom é uma dádiva. É como se fosse algo que você recebe e você se torna hábil naquilo. É uma habilidade que você tem. Bem, mas é algo seu? Tem coisas que é. Quer ver só? Pastor Josué, ele tem um dom na área da música. Ele tem um dom, ele tem uma habilidade para música. Pega a música de ouvido, consegue ouvir e tal, tem esse dom. Tem pessoas que estudou a vida inteira e precisa de tocar usando a partitura. Se ele ouvir a música, ele pega e vai embora. Não é isso mesmo, pastor Josué? Pegou, tem um dom. Agora, escuta isso aqui. Esse dom ele pode ser desenvolvido ou Deus pode chegar e dar. Em inglês isso é gift. Ele pode entregar para ele. Está aqui, eu te dou. Ele não precisa de muito esforço. Porém, escute isso aqui, querido. Existem operações de dons na área espirituais. Na verdade, todos na área espirituais. Todos os dons. Eles são dádivas de Deus. Eles são entregues pelo Espírito Santo de Deus para mim e para você. Eu vou repetir, presta atenção, querido. Ele é um instrumento de Deus dado a mim e a você. Dons. Eu, por exemplo, desde criança eu peço a Deus que me dê o dom da sabedoria. Eu amo a sabedoria. Eu queria muito ser sábio. Eu queria muito ter sabedoria, queridos. E como eu peço a Deus, eu tenho um pedido todo ano ao Senhor, que eu peço a Deus, multiplique a minha sabedoria, dobre a minha sabedoria. Eu peço a Deus que Ele me amplie a sabedoria. Eu peço a Deus isso, queridos. Isso aqui, é fruto. Esse material aqui é apenas um dos volumes, do terceiro volume desse projeto. É um projeto que eu desenvolvi, foi criado, querido, usando a computação, usando os conteúdos que eu tenho da Bíblia. Para quê? Para poder abençoar outras pessoas. A Concordância Joshua, em 4 volumes que está aí, também é alguma coisa que nós fizemos para poder abençoar outras pessoas. E eu reconheço que não é eu, não sou eu. Um dia o pastor Silas chegou e falou: como que você conseguiu fazer isso? Eu falei: está aí, está pronto. Está entendendo, querido? É coisa que Deus vai dar para você.
habilidade. E eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai desenvolver habilidades que aonde outras pessoas levariam 1 ano, 2 anos, 10 anos, você vai resolver em questão de minutos, de segundos. Você vai ter habilidade para operar de forma extraordinária. Amém, queridos? Eu estou falando aqui de dons espirituais, querido, mas ainda existem operações de maravilhas, que é algo sobrenatural, Jessé. Sabe o que é maravilhas? Maravilhas, querido, é algo que o que você levaria para fazer em 1 século de vida, Deus faz em 1 dia. Está entendendo? Deus faz em 1 minuto, Deus faz já. Está entendendo, querido? Você chega, quanto tempo você levaria para pegar um mar, prisionar um mar, para que alguém pudesse passar em seco? Quanto tempo você levaria para fazer isso? 1 ano? 2 anos? A engenharia aí levaria quanto tempo para poder represar o mar? Quanto tempo levaria? O nosso Deus, com apenas uma ordem, Ele opera maravilhas. E quando Ele dá uma ordem, querido, as moléculas de água, que é algo ao ser humano, ela não contém, ela não se contém. Deus ordena, ela cria uma barreira de cá, cria uma barreira de lá, e automaticamente uma coisa extraordinária acontece. Está entendendo isso, queridos? Está entendendo? Aleluias. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Deus pode fazer você prosperar em algum negócio que talvez outras pessoas estão demorando décadas, séculos. Ele pode entregar para você milhões em questão de dias, em questão de anos. Está entendendo, querido? Isso é coisa extraordinária. Amém, queridos? Então nós temos que entender algumas coisas sobre isso, queridos. Primeira coisa é que existe, diga comigo, dons espirituais. Vamos lá exercitar, vai. Dons espirituais. Existe, é de Deus e é para minha vida. Fala aí, é para minha vida. Pronuncia teu nome aí e fala assim. Oséias, fala teu nome aí, eu vou falar o meu. Fala assim: Deus tem dom para a sua vida. Vai, fala o seu nome aí. Oséias, Deus tem dom para a sua vida. Deus tem dom para a sua vida, meu irmão. Deus tem dons espirituais para a sua vida. Glória a Deus. Amém? E aí eu quero começar a primeira coisa aqui. Dons foi algo pronunciado para operações de milagre. Na verdade, a questão dos milagres. Vamos lá. Prepare, por favor, Isaías 35, versículo 4 e 6. Outro, pega Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Repetindo, primeiro, Isaías 35, 4 e 6. Outro, Joel 2, 28 e 29. Por favor, pode ler. Outro aí, já deixa Mateus 12, 28 preparado também, tá bom? Por favor, pode ir lá, o primeiro pode ir. Aleluia. Isaías 35, 4 e 6. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. 6. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão ao ermo e riachos no deserto. Olha aí, queridos, é uma instrução de Deus para o povo de Israel sobre o milagre que Deus viria para fazer. Olha aí que lindos. Aqueles que não andam vão saltar, aqueles que não falam vão falar, aqueles que não ouvem vão ouvir. E aí tem uma palavra também de milagre aí, pastor Josué, que ela é profética na área de quê? Na área financeira. Aquilo que está seco vai vir chuva e vai trazer o quê? Vai trazer a prosperidade. Está entendendo, queridos? Amém? Está aí, isso foi profetizado pelo profeta Isaías. Vamos lá, o próximo, Joel 2, 28 e 29. Teu microfone não está funcionando ali. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém, queridos?
profeta Joel profetizando. E há de ser que eu derramarei do meu espírito. A primeira característica dos dons espirituais para a igreja, e eu estou falando na área coletiva, querido, é quando a gente começa a ver o Espírito Santo tendo liberdade na igreja. Nós estamos orando aqui já há mais de 10 meses para que nós possamos ter o Espírito Santo de Deus operar liberdade, alegria, e nós começamos a ver isso, né? O Espírito Santo de Deus começa a ter liberdade em nosso meio. Nós estamos passando para uma segunda fase agora da igreja, né? Estamos subindo um pouco de fase, né? O nível está subindo um pouco, porque nós agora, como nós estamos tendo condições de perceber a presença do Espírito Santo, estamos conseguindo identificá-lo, nos alegrar com ele, eu posso passar para um próximo nível. Que é o quê? Se o Espírito de Deus está derramado, querido, então se ele tiver liberdade, aí nós vamos começar a ver pessoas sendo cheias do Espírito e automaticamente elas vão começar a operar em dons espirituais. Por quê? Porque o dom vai vir. E aí tem um detalhe muito interessante, que discute isso aqui. Às vezes você até tem o dom, às vezes você tem até um ministério. Escute isso aqui, mas você não consegue operar. Por quê? Vou te perguntar, você acha que Pedro, o apóstolo Pedro, ele tinha o dom de pregar? Quem acha que tinha? Diga, tinha. Sim ou não? Quando Jesus morreu, ele tinha o dom ou não tinha? Você acha que não? Tinha, Deus deu para eles, não deu para ele? Falou, olha, vão lá, vocês serão cheios do Espírito Santo, vai lá, opera. Jesus deu para ele, entregou para eles. Mas ele não fez nada. Ele não fez nada, queridos. Quando veio o Pentecoste, o Espírito Santo desceu, e aí tem uma característica do Espírito Santo. Olha para cá, querido, por favor, você vai entender isso aqui. É que o Espírito de Deus vai te conceder a liberdade, a autoridade, para que você possa operar sem se envergonhar. Acende essa luz aí, por favor, pastor Zé, para os mosquitinhos lá, por favor. Para você fazer sem se envergonhar. Eu opero sem ter vergonha. Como é que é, missionária Maria José? Eu encontrar uma pessoa que ela de repente é coxa, ela não anda, e ela me pedir alguma coisa, e eu me dirigir até essa pessoa e ter ousadia para dizer para ela, em nome de Jesus, levanta e anda. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço isso? Tenho vergonha. Porque eu tenho vergonha. Muitas vezes eu não tenho essa liberdade, eu não consigo fazer isso. Está entendendo, querido? Essa vergonha que nós temos é talvez a liberdade que o Espírito Santo precisa dar a mim e a você. Porque a Bíblia diz, quando ele derrama do Espírito Santo, então nós começamos a operar. Está aqui em Joel. Está entendendo, queridos? E por isso que eu quero chamar a sua atenção, querido. Você precisa todos os dias ir à Bíblia para ler a palavra de Deus. Você precisa todos os dias ir ao seu cantinho de oração para poder ter o seu momento com Deus. Porque se você ler a Bíblia, orar, você vai começar a ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E quando você começa a ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, querido, você começa a ter liberdade. E ele também tem liberdade de usar a sua vida. Está entendendo isso? Eu tenho muito maior liberdade com a minha esposa do que com qualquer outra pessoa. Por quê? Nós temos intimidade. Está entendendo isso, querido? Quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu começo a ter liberdade. Isso é algo automático. Por isso o Espírito Santo de Deus, ele é o instrumento. Amém, queridos? Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 28. Quem pode ler? Está pronto aí, João? Pode ler se você quiser. Mas se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Está entendendo, querido? Mas Jesus está falando, mas se eu estava tendo um questionamento ali, porque Jesus expulsou um espírito maligno e alguém estava dizendo, não, isso aí é Beelzebu. Quem fez isso aí não foi Deus, não foi o Espírito. Aí Jesus está questionando eles, está mostrando para eles,
se eu expulso pelo Espírito de Deus, então, queridos, não se preocupe. É por isso, queridos, que a igreja, olha só, você e eu temos que ter muito cuidado. Escute isso aqui, irmãos. Escute isso aqui. Você precisa ter uma igreja cheia da presença de Deus para você poder ter milagres e maravilhas. Sabe o que está acontecendo hoje, pastor Josué? Muita gente está procurando igrejas que têm milagres. Ela vai lá por causa do milagre. Está errado isso, querido? Totalmente errado, queridos. Eu estou atrás do milagre. Não, querido, precisamos primeiro estar cheio da presença de Deus, ter Deus em nossas vidas, porque se Ele estiver em nós, nós vamos vivenciar os milagres de Deus. Está entendendo, irmãos? Amém? Quantos compreendem essa palavra? Diga amém. Então, lá no seu lar, na sua família, onde você estiver, nós vamos vivenciar milagres de Deus. Por quê? Porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, como é que era operado os milagres? Quer ver só alguma coisa aqui? Vamos lá, prepara aí, por favor, Atos capítulo 8, versículo 17 e 18. E outro prepara Atos capítulo 19, versículo 6, por gentileza. Atos 8, 17 e 18. Outro, Atos 19, 6. E outro, deixa prontinho aí, Marcos 16, 20, tá bom? Marcos 16, 20, por gentileza. Atos 8, 17 e 18, pode ler. Atos 8, 17 e 18. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Prossigo? Só, até aí. O que eles faziam, queridos? Eles agora, olha só, passaram com Jesus. Jesus ensinou para eles. Aí o Pentecostes veio, eles foram cheios do Espírito Santo. Agora eles estavam operando. E o que eles faziam? O que eles faziam, senhora Elizabeth? Eles impunham as mãos. Eles impunham, eles ordenavam, eles apenas diziam o que deveria acontecer, eles apenas falavam, verbalizavam aquilo que eles quisessem, melhor, aquilo que eles queriam que viesse à existência. Está entendendo, irmãos? Então escute isso aqui. Eu quero mais uma vez liberar uma palavra profética sobre as nossas vidas, queridos. Nós colocaremos mãos sobre enfermos e eles serão curados em nome de Jesus. Meu irmão, não vai ser só aqui na igreja, não. Eu vou profetizar sobre a sua vida, lá na sua casa. Alguém vai bater na porta da sua casa e vai dizer: eu preciso da sua oração. Você vai apenas dar uma ordem e Jesus vai curar. Amém, queridos? Amém? Outro dia, pastor, eu estava lá em Cristalina. De repente o telefone tocou desesperado. Um casal estava desesperado lá, porque tinha uma mulher que estava endemoniada e estava uma coisa desesperadora. Passei lá na casa do meu tio, peguei ele, vamos lá na casa dessa mulher. Irmão, que coisa terrível aquele demônio, coisa nojenta, queridos. Vai ter que ir lá, não tem jeito, vamos lá. Eu te pergunto, será que nós estamos preparados para operar milagres? Sâmara, se você for convidada para orar por um coxo, Deus pode te usar, Sâmara. Deus pode te usar, Élica. Deus pode usar a sua vida, Evangelista Valdo. Deus pode usar a sua vida, Diaconisa Daniele. Deus pode usar a sua vida, Jessé. Deus pode usar a sua vida, meu irmão. Deus vai usar a minha e a sua vida. E como é que vai ser, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Fique tranquilo, porque quando você liberar a palavra, porque você está cheio da presença de Deus, você está lendo a Bíblia, você está orando nas madrugadas, você está jejuando, então quando você liberar a palavra, a mão poderosa de Deus vai estar lá e vai dizer assim: agora eu preciso operar, meu filho ordenou, eu preciso entrar em ação. O Espírito Santo vai dizer: eu preciso entrar em ação, porque minha filha disse. Amém, queridos? Nós temos autoridade para isso, será? É uma pergunta para nós como igreja. Será que temos, queridos? Eu e você precisamos desenvolver isso, irmãos. Amém, queridos? Amém? Olha aí. Acontecia. Próximo versículo, quem pode ler? 19, 6, Atos. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Está entendendo, queridos? Essa transferência de autoridade vai acontecer da sua vida. Está entendendo?
Olha só, quem tem a presença de Deus, quem tem o Espírito de Deus, ele vai querer transferir isso para alguém. Isso é algo automático, pastor Josué. Eu vou querer orar para alguém, para que alguém também tenha o que eu tenho. Amém, queridos? E aí quando você colocar as mãos, aquilo que está em você vai ser transferido para alguém. Vai faltar em você? Não, você está cheio. Amém, queridos? Você está cheio, glória a Deus. Está entendendo isso, irmãos? Deus tem isso para nós. Tem isso para nós. Marcos capítulo 16, versículo 20, por gentileza. Vamos. Olha só que lindo, queridos. Pode repetir, por favor, novamente? Pode repetir, por favor? Eles quem? Espera um pouquinho, vamos só pegar esse exegese. Eles quem? Os discípulos, aqueles que pegaram essa palavra profética, essa palavra de Jesus e saíram executando. E eles, por favor? Tendo partido, ido. Querido, escute isso aqui, irmãos, olha só. Nós aqui como igreja operaremos milagres aqui dentro, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui. Esta igreja, ela vai ser cheia, sabe quando? Quando você sair daqui cheio de Deus e operar milagres lá fora, lá na rua, irmãos, lá na sua casa, na sua vizinhança, lá nos seus parentes. Quando se reunir aqueles parentes seu lá, e de repente você se levantar e falar assim: eu vou fazer uma oração aqui. E quando você começar a orar, demônio cair, aquela pessoa que está enferma, você fala assim: eu vou orar por você, e ele ser curado. Amém, queridos? Deus, ele quer que nós nos destravemos dessas quatro paredes e sairemos daqui para proceder conforme ele quer lá fora. Amém? Por favor. Cooperando com eles, querido, olha que isso aqui, cooperando com eles o Senhor. Peraí, pastor, como é que é isso? É Deus que estava cooperando com eles, queridos? Essa é a dinâmica do reino dos céus, queridos. Escuta isso aqui, irmão. Escuta isso aqui, irmão. É que quando você sai para poder fazer, aí Deus, ele coopera com você. Pastor, mas espera aí, não sou eu que vou cooperar com Deus? Mas Deus deu uma missão para eu e você fazer. A missão é minha e é sua. E aí quando eu coloco o pé para o lado de fora, quando eu começo a executar, a Bíblia diz que Deus, ele vai cooperando comigo e com você, e aí acontece isso aí, que é o quê? Vai realizando sinais, e que mais? Sinais e maravilhas, glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus. Eu queria só ver meu celular, eu estou sem horas aí, me ajuda por favor, eu deixei meu celular aí. Por gentileza, aquele relógio ali, eu vou jogar ele fora. Em nome de Jesus, aquele relógio. Não quero ele, não. Vamos colocar um novo relógio ali, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Josué. Já estamos finalizando, tá, queridos? Amém, queridos? Agora, olha isso aqui, queridos. 1 Coríntios, capítulo 12, que nós lemos aqui. Vai lá, por favor, para o versículo número 31, por gentileza. 1 Coríntios 12, versículo 31. Eu quero que você leia esse texto, por favor. Eu quero chamar a sua atenção. Pastor Josué, prepara aí 1 Timóteo 4,14. A pastora Patrícia prepara 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Bruno, prepara aí 1 Coríntios 13, 8. Pastor Josué prepara 1 Timóteo 4,14. João, prepara aí 2 Timóteo 1,6. Por gentileza. 1,6. Por favor, para a gente poder finalizar esta palavra. Pode ler. Pode ir. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Peraí, pastor. Peraí, me explica esse negócio aqui. Portanto, pastora Patrícia, lê novamente esse texto aí. Querido, escute isso com muita atenção. Portanto,
procurai com zelo os melhores dons. Peraí. Escuta isso aqui, irmão. Olha só. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Peraí, tem melhor dom? Ei, querido, sabe uma coisa aqui? É porque eu vou me interessar por algum tipo de dom que talvez não é o que você quer. Temos diferenças, queridos. Está entendendo? Há diferença entre nós. Então eu quero te perguntar, olha o que o texto está dizendo. Será que nós temos tido esse interesse? Portanto, procurar. E como é que eu devo procurar? Com zelo. Eu procuro com zelo os melhores dons. Por favor, completa, por favor, pastora Patrícia. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E eu vou te mostrar algo que você ainda não conseguiu ver, algo mais excelente, glória a Deus. Por isso, igreja, escute isso aqui. Nós devemos procurar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Faça uma lista de dons, querido. Pega eles aqui, está no capítulo 12 aqui. Tem o dom da palavra de sabedoria, tem o dom da palavra da ciência, tem o dom da profecia, tem o dom de cura, tem o dom de operação de milagre. Qual que você quer? Qual que você se interessa? Hein, irmãos? Coloque ele na sua listinha de oração lá. Senhor, eu quero esse dom para a minha vida. Eu me interesso por ele. Eu me interesso por ele. Amém? O próximo, por gentileza. 1 Coríntios 13, 8. Eu quero falar com você a natureza temporária do milagre. Escute isso. 1 Coríntios 13, 8, né? Isso. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Escute isso aqui, queridos. Nós precisamos de profecia. Nós precisamos de línguas. Nós precisamos de milagres enquanto estamos nessa terra. É temporário. Por quê? Porque o dia que eu adentrar os céus, eu não vou precisar mais de milagre, pastor Josué. Eu tenho agora um corpo glorificado, eu tenho autoridade, eu tenho poder. Amém? Que eu não tenho necessidade mais disso. Enquanto estamos aqui na terra, precisamos. Por isso eu e você, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Essa semana eu estava com os meus filhos e eu vivenciei um milagre de Deus. Que nós precisamos de milagres. Nós necessitamos da intervenção de Deus para a operação de milagres. Oh, meu querido, talvez o inimigo está tentando contra a sua vida, está tramando algo contra você, mas a mão poderosa de Deus, ela entra em ação e o milagre acontece. Amém, querido? Talvez você está passando aperto, dificuldade, a mão poderosa de Deus entra em ação e faz algo extraordinário na sua vida. Amém, querido? Talvez você está lutando por algo, não consegue mais força, Senhor, não dou conta mais disso. A mão poderosa de Deus entra em ação e opera o milagre, glória ao nome do Senhor. Talvez você está sonhando algo e você está sonhando e fala, não tem mais jeito, não dou conta. A mão poderosa de Deus entra em ação e ela realiza o extraordinário, glória ao nome do Senhor, aleluias. Amém, queridos? Por favor, 1 Timóteo 4:14 e 2 Timóteo 1:6. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Não negligencie. Escuta isso aqui, querido. Essa é a instrução de Deus para nós sobre os milagres, querido. Sobre o dom melhor que Deus nos dá. O maior erro que nós podemos cometer ou possamos cometer é negligenciar o dom que Deus nos deu. Oh, meu irmão, escuta isso aqui. O que Deus te dá de dom é para que você possa edificar alguém. Alguém precisa do dom que Deus te deu. Eu vou repetir. Alguém precisa do dom que Deus concedeu a mim e a você. A mim e a você. Eu tenho recebido mensagens do Brasil inteiro sobre essa concordância Joshua, que agora eu lancei a segunda edição. Vários pastores do Brasil inteiro estão, pastor, eu quero um, eu quero. E eu acho interessante isso, querido. Eu fico feliz porque eu estou podendo usar o meu dom para ajudar alguém. Deixa eu te perguntar. Escuta isso aqui, irmão, isso é muito sério. Olha para cá, irmãos, por favor. A quem o teu dom tem sido útil? A quem você tem servido com o dom que Deus tem te dado? Oh, meu Deus, quantas vezes nós temos sido tão orgulhosos, queridos.
tão orgulhosos, queridos. Pensamos somente em nós, na gente, em mim. Eu não penso no outro, não penso no próximo, não penso no meu irmão, naquele que precisa de alguma coisa. Deus, Ele vai nos dar algumas coisas, autoridades, poder aqui sobre este lugar. Nós vamos repartir isto, queridos. Muitas pessoas serão edificadas, muitas pessoas serão cheias, muitas pessoas serão restauradas, muitas pessoas serão curadas. Por quê? Porque nós vamos compartilhar aquilo que Deus nos deu. Amém? Você concorda com isso? Diga amém. Amém, queridos. Último versículo aí. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 1 Timóteo 4,14? Não. 2 Timóteo 1,6? Lê de novo, João, por favor. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos. Olha que lindo. Eu vou parar por aqui porque o tópico é muito extenso aqui. Nós temos quase 4 páginas aqui de estudo só sobre isso. Vamos depois continuar. Escute isso aqui, queridos. É que eu não posso me esquecer. O que ele pede para Timóteo? O que ele pede para Timóteo? Não o quê? Não negligencie, despertes. Lê de novo, João, por favor, só para a gente poder ficar fixo. Lê de novo, por favor. Por cujo motivo te lembro. Eu te lembro. Não? Que despertes o dom de Deus. Na sua versão fala que desperte. Tem outra versão que fala não negligencies, né? Não desprezes. Tem outra... E despertes, né? Então é verdade. Aquela versão que fala não negligencies, não despreze, né? Não despreze. Primeiramente, eu não posso desprezar. Não despreze. E aqui está falando desperte. Querido, haja, vamos lá, vamos avante, vamos colocar em prática, vamos exercitar aquilo que Deus tem nos dado. Amém, queridos? Amém? Glória ao nome do Senhor. Eips, irmão e irmã, nossos obreiros dessa igreja, Deus vai levantar homens e mulheres cheios da presença de Deus neste lugar. Na verdade já está aí, Ele vai apenas fortalecer você. Você vai ter autoridade, você vai ter poder, você vai ter graça. E quando você abrir a sua boca, quando você estender as mãos, milagres vão acontecer. Como é que vai acontecer isso, querido? A autoridade de Deus está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero orar com você e nós vamos já recolher as ofertas já em seguida.